All right. Hello, and thank you for joining us for this World Council of Olá, Credit muito Unions obrigada por webinar. estar My aqui no name is Liz nosso webinar Stanislawski, Director of do Conselho Mundial das Communications at the Cooperativas de World Crédito. Council of Sou Liz Credit Unions. Stanislawski, que Please take faço a parte moment da to WOCO. Por click favor, vou interpretation pedir and que choose your faça um clique no language at the botão bottom of the Interpretação e screen. escolher o seu idioma de English, preferência. Spanish, or Pode ser Portuguese. inglês, português So you can ou make sure you can espanhol. hear this E meeting in assim your vão preferred conseguir language. ouvir Today's esse session, seminário State of the no seu Movement, idioma de will take a preferência. global look at Hoje, where the credit nós union vamos dar uma system stands olhada today para entender and onde estão where as it will be cooperativas de headed in crédito the months atualmente and e years talvez ahead, qual é o and how the futuro World Council is da mesma e adjusting como o its Conselho strategy Mundial to está ensure that we ajustando a sua continue estratégia to para meet the garantir needs que of our possamos membership cumprir in com these as times of necessidades dos change. nossos afiliados. Across the globe, credit unions are Em todos os navigating a lugares, as complex cooperativas and de crédito rapidly estão evolving navegando environment. um ambiente que Economic está evoluindo e uncertainty, mudando rapidamente, regulatory como a falta de developments, certeza digital econômica, o transformation, desenvolvimento de and shifting member regulatório e expectations are a all mudança das reshaping expectativas dos financial services afiliados, landscape. todos estão At the reestruturando o same time, panorama. the Ao cooperative mesmo model tempo, continues to o modelo demonstrate its cooperativo resilience continua and mostrando a sua relevance, resiliência providing e sua access to relevância, financial oferecendo services and acesso a strengthening serviços communities financeiros e around the fortalecendo world. comunidades no mundo Today's inteiro. conversation will A explore conversa the de current hoje vai state of the explorar um global credit pouco union a movement, situação the do key trends movimento shaping de the cooperativas de sector, crédito, and the strategic aquelas coisas priorities guiding the importantes que work estão of the mudando World e as Council of prioridades Credit Unions estratégicas in the year dentro ahead. do Conselho Mundial das Cooperativas Now, de before we Crédito begin, a daqui couple para of quick frente. housekeeping notes. If Antes you de do have questions passar during the a isso, vamos ter discussion, algumas please regras. use the Q&A Se houver function alguma at the pergunta bottom of the durante screen. a We'll get to as conversa, many existe a questions função de as perguntas time e allows respostas na parte de following baixo this da tela. discussion. Vamos tentar The responder todas as session is being perguntas recorded disponíveis. and will be available A on sessão vai ser WOCO's YouTube gravada e vai channel ficar later this disponível week. no canal With de that, YouTube da I'm Wacom. pleased to welcome Paul Assim, quero dar Trinan, as President and boas-vindas a Paul CEO of the Trinan, World presidente e Council of CEO Credit Unions. do Conselho Mundial das Paul works Cooperativas de closely with Crédito. credit Paul union trabalha leaders, com líderes de regulators, and cooperativas de policymakers crédito, around the world, reguladores giving e him a formadores unique de política no perspective mundo on the inteiro, o que oferece uma opportunities and perspectiva única challenges sobre as facing the global oportunidades e credit union desafios movement. de tudo que Today, tem a we'll be ver com o having a movimento de fireside cooperativas style de crédito. conversation. Hoje vamos ter uma conversa muito simples. We lost Liz. Could you Eu acho que nós maybe perdemos a start Liz. with some prepared remarks while we try to get Será her que back? você poderia começar com os comentários Sure, sure. I iniciais? didn't know if Claro, we lost my claro. internet or we Eu não lost Liz, sabia se so eu tinha perdido a internet ou se happy to nós pick this up perdemos a from Liz. here. Então, não tenho So problema appreciate the em pegar opportunity daqui. Eu to agradeço a be with you all here oportunidade today. de estar aqui com vocês hoje. It's been 1 year, almost Já almost to the faz day um since ano I quase took over the role with the World que eu Council, assumi o cargo no and Conselho thought it'd Mundial be a great e opportunity for me to entendi que spend seria some uma time ótima with everyone oportunidade para to not justamente only go passar um tempo com through where we vocês are e não só in revisar terms onde of the strategy estamos, for the World no que diz Council, but respeito à also estratégia do Conselho Mundial, what mas we're seeing também around the world o que estamos and vendo no giving mundo everyone the inteiro opportunity e to oferecer a interact with oportunidade myself as de well as with Liz interagir this comigo e com presentation a Liz, a in nossa terms of what we're nova diretora seeing de comunicação, around the world no que diz and respeito ao que what's estamos happening with the vendo no World mundo Council. inteiro e o So que está acontecendo no look Conselho forward to Mundial. this, look forward to the interaction, Então, é everyone, um prazer and estar aqui, quero happy a to interação take de todos questions as e Liz mentioned at the quero beginning of this. responder algumas So perguntas, Liz, I'm como not já sure if disse you're Liz on right inicialmente. now, or Liz, we eu não can sei se start você off já conseguiu with voltar. a question here or there, or I can just Talvez Yes, começamos com yes. alguma pergunta I'm ou on eu now. I faço have algum to comentário. Sim, eu sorry voltei. about Eu that. tive que sair But thank you rapidamente, for introducing desculpem, yourself and mas obrigado talking por a se little bit apresentar e falar um about your pouco role. sobre a sua I wanted função, to o seu start us off papel. Eu by queria looking at the começar global credit union landscape right vendo now. How would qual é o you, Paul, panorama describe the do overall Conselho state? Mundial das Cooperativas de Crédito. Como você falaria desse So panorama? it's a Bem, great question. I mean, there's a lot happening around the é uma world. pergunta interessante. Há Each muitas year, coisas the World acontecendo Council no puts out a mundo statistical e todo report ano nós based fazemos upon um the relatório de prior year estatísticas ends com base uh, no ano information that anterior we e a gather, informação que financial nós information, as well as some other recopilamos, informação information, financeira questions that we ask the creditors around the world. e perguntas que For those of you that fazemos have a chance to go out and a take a todas look as at it, cooperativas de the crédito. Para quem não 2024 Statistical conhece, Report is o posted relatório and de on an annual estatística de basis we do that. 2024 já foi And publicado we'll be in the process of putting out the e 2025 daqui a year-end pouco vamos lançar o statistical report relatório de very soon. But in 2025. terms of Mas 2024, no what que we diz found respeito a out was that there's about 2024, o que nós vimos é 67,000 que credit unions or 67 financial mil cooperatives around the world cooperativas de crédito in ou about financeiras de 101 crédito countries right now existem no from the mundo em data mais that ou we're menos able to 101 gather. países, And pela those credit informação que unions nós manage recopilamos. over E essas 3.8 cooperativas de trillion crédito US fazem a gestão dollars in de assets. mais ou
menos 3,8 trilhões de dólares em ativos. O que é interessante é que mais ou menos 75 desses países estão afiliados com o Conselho Mundial, o que é ótimo, e estão mais ou menos cobrindo
400 ou 412 And milhões that's de membros, important que in são terms donos of, dessas you know, cooperativas de we look crédito. at Isso it, é the importante difference porque nós between the Cordians observamos and other a diferença entre as for-profit or cooperativas de commercial crédito financial e institutions that are around outras the world. So instituições these are all financeiras que members that buscam own lucro. São the todos Cordians. membros These are que the são number of donos members das that we're cooperativas de looking to crédito. serve. Então, são And of justamente those as pessoas que 412 queremos cumprir as million suas necessidades. member Dessas owners, that represents about 412 milhões de 11% membros, of representa the mais ou global menos adult population. 11% So da when população you think of that, adulta it's one in global every do mundo. 9 Então, se nós adults in the analisamos isso, um world de is a cada 9 member and adultos is no affected mundo by what é we do on a afiliado daily e basis. tem So we think that that's impacto pelo que a nós pretty fazemos significant todos os statistic dias. for Então, us. é uma estatística In bem terms of what's interessante. happened within the No past que diz respeito year, ao que what we're aconteceu no seeing último ano, o que nós in estamos our observando surveys as we talk to the Cordians around the nas nossas world, enquetes, à medida que falamos com as when cooperativas de we have crédito, asked them as é part of our que Challenge nós 2025 perguntamos, como process, parte we do asked them, desafio de you know, what 2025, is going on? What do you see in your pedimos area? What que are the major expliquem o que impacts? estão What are the vendo, quais issues são os coming down grandes the road? impactos, quais são os And problemas que vêm a digitalization was futuro, e one a of the major digitalização foi uma das areas that grandes we heard a lot about respostas from Cordians, and que that's been recebemos das consistent throughout cooperativas the de years. crédito, e isso As já Cordians acontece há look vários to anos, à bring medida more que as digital cooperativas de services to crédito their querem ter members. mais recursos Mobile digitais, online banking já expansion has seja always been has bancas been there. e We're seeing e-banking, much por more exemplo, ou a attention expansão being paid to da cybersecurity atenção as para tudo que Cordians tem a move ver more and com more into the digital arena. cibersegurança. Cybersecurity has À medida becoming a que as bigger and bigger cooperativas de issue for crédito them. começam a And one of the passar top a essa digital área digital, a transformation issues that they're cibersegurança taking a look começa a at. ser uma questão mais Within the relevante. statistical report, we E also asked about what are quando the nós three falamos do main relatório de risks to estatística, nós your também national perguntamos credit union quais eram movement. os 3 principais And the top riscos 3 that we heard, ao once again, movimento were de technology, cooperativas de crédito no seu país. regulation, changes E in as primeiras regulation, 3 and eram tecnologia, what's mudanças happening in da terms of regulation, regulamentação not only e for o que the está credit union, acontecendo but quanto à also regulamentação, não in só para terms of fit and cooperativas de proper crédito, mas também analysis, quanto making à sure that análise the justo, leaders on the board members entendendo of que os Cordians líderes e o actually have the conselho skills that are das required in order cooperativas de to lead crédito devem those ter as institutions habilidades on an ongoing necessárias basis para into the liderar essas future, and once instituições again, governance and what's de happening forma within the sustentável a governance of futuro e, uma Cordians vez, themselves. governança e o que está acontecendo In dentro terms da of the governança das strategic cooperativas de priorities that crédito they em si. mentioned, once Quanto again, às prioridades digitalization came out very estratégicas, high, novamente apareceu regulatory reform once again. digitalização, And then regulatório the também, third one of the e a main issues reforma in terms of regulatória. strategic E a priorities that we heard from the terceira, credit para as unions, prioridades is the estratégicas que nós continued need to ouvimos, bring foi a youth and younger necessidade members contínua into de the credit trazer unions. So in afiliados mais terms of jovens. what we're Então, seeing no que in diz general, a high respeito ao que level estamos vendo no review of the geral, credit union industry, existe uma it's revisão actually geral de fairly tudo que consistent é to what we've seen in a the indústria past, das cooperativas de in crédito, terms of está bem parecida ao que já víamos the no immediate passado, concerns, the risks, anteriormente. as well as the Talvez as strategic priorities of the credit preocupações e unions as going forward. prioridades também estão se mantendo Oh, great. em frente. From your Ótimo. vantage point, working with Da credit sua union perspectiva, leaders and trabalhando com regulators líderes das across cooperativas de regions, crédito what e are some of entidades the major regulatórias trends em diferentes shaping the regiões, quais são sector algumas globally tendências right que estão now? moldando o setor a nível So global? that's probably the biggest Bem, factor eu acho that que we esse é o see fator affecting principal que the nós global vemos credit que estão union impactando as industry, cooperativas both de the global crédito e a cooperative financial indústria no services geral. industry around the world. Regulations is changing at a As faster pace than it ever has regulamentações, in as the regulações past, estão and I mudando think muito is mais rápido do having que probably one of antes, the largest e eu effects acho on que credit é unions, um how dos they maiores operate, efeitos and justamente their nas relevance cooperativas de going forward into the crédito future. With the World e o que vai Council acontecer daqui a futuro. is in the No global arenas that we're Conselho wanting to make sure Geral, that as the nós global standard entendemos setters take a que look os at new padrões rules, globais regulations for que the estão cooperative estabelecidos financial devem services olhar industry, as that they're novas taking regras, as proportionality regulamentações into e os consideration serviços financeiros da in the new rules indústria, regulations that they're sempre putting out, and considerando they're respecting the as cooperative novas difference and the regras, credit union mas também difference as they're respeitando bringing those as rules and diferenças das regulations to cooperativas fruition. ou as diferenças das In terms of the cooperativas de major crédito issues that we're seeing especificamente. from a regulatory Quanto ao que perspective at the estamos global vendo level, ao fraud ambiente is de popping up more regulatório, and more. especificamente de fraude, Who is está aparecendo responsible for bastante. the Quem é financial impact of responsável fraud? pelo Is impacto that the financeiro merchant da that's fraude? actually É que o taking the vendedor transaction, que or is está it the fazendo a financial transação ou institution? recebendo a Are the members of the transação? credit union? So Ou é we're a seeing a instituição fair amount of financeira? Ou é discussion o in terms membro of fraud. da cooperativa de As I crédito? said Então, before, estamos fit and proper vendo muito debate requirements from sobre executive fraude, and como eu board disse leadership is antes, becoming a tudo que bigger tem a and ver bigger com os issue. requisitos ou os Are your current executives at the requerimentos credit de unions, are your board habilidades members de tudo que tem a ver com o able to pass conselho the fit and proper executivo requirements for boards going forward? e
e entender se todos que estão presentes no Conselho Executivo têm o conhecimento necessário e tudo que tem a ver com governança e as melhores práticas em algumas áreas do mundo estão, na verdade, olhando agora o pagamento do Conselho Executivo, se deveria ser algo voluntário, e também no que diz respeito à função que eles oferecem a cooperativo de crédito e outras melhores práticas de governança. Então,
Estamos vendo também identificação alternativa, que tipo de documentação é necessário para permitir que um indivíduo faça parte de uma cooperativa de crédito e a possibilidade de oferecer produtos e serviços a afiliados que talvez não tenham um passaporte, mas que têm outro tipo de identificação. A inteligência artificial também é algo que estamos vendo cada vez mais, o uso ético da mesma, e como as cooperativas de crédito deveriam usar a IA no seu processo para oferecer serviços aos seus afiliados, o que está permitido, o que não, e entra a questão também da privacidade dos dados e esse tipo de questões que são relevantes. Estamos vendo também muita informação sobre tudo que tem a ver com as moedas digitais, o que está acontecendo, quanto a se vão ser implementados, os tipos de regras, regulamentações e reservas que são necessárias para apoiar essas economias digitais, o que está permitido usar e assim como qual vai ser o efeito dentro das cooperativas de crédito. Eu diria que a última seria o clima e a mudança climática, e como isso está afetando certas partes do mundo que claramente têm mais vulnerabilidade frente aos efeitos climáticos, então como isso vai afetar as cooperativas de crédito nessas áreas e como isso talvez vai afetar as práticas de empréstimo daqui para frente. Eu diria que os programas de empréstimo verde, esse tipo de coisa. Então, essa seria a lista de algumas questões que estamos vendo. Na verdade, algumas já existem há bastante tempo, mas estamos vendo bastante da regulamentação e as regras que se aplicam, as novidades sobre regulamentação que estão afetando bastante as cooperativas de crédito e Yeah, as instituições financeiras absolutely. no mundo inteiro. And, Com we'd be remiss certeza. if we didn't talk about Não 2025. poderíamos deixar de falar de During that year, WOCU went 2025. through a Durante esse ano, a significant WOCU update to its teve uma strategy. atualização relevante Can da you sua all give us estratégia. some Você insight poderia nos dar um regarding pouco de what has perspectiva changed in the sobre o que strategic mudou direction na and what direção were the reasons for estratégica these do changes? conselho e o motivo por essas mudanças? As you Claro. mentioned, we went through Como a você major disse, nós strategic process or atravessamos um strategic planning processo process in the estratégico year e um planejamento 2020. estratégico durante And 2025, the results of that, e what the os internal review resultados asking us what we're seriam a doing revisão well or not doing interna, well, perguntando o que estamos what do fazendo we need to be doing, what do corretamente we e o need to que não, o focus que on as a precisamos trade mudar, onde association, temos and que making focar sure that we're como providing Conselho a value Mundial e proposition that entender que estamos resonates oferecendo uma proposta de with valor que all of our realmente membership, whether those be tenha large national uma boa associations repercussão nos and nossos banks afiliados, in seja the products and uma services and the associação offerings that they're nacional providing, grande ou as well as to the produtos e smaller serviços national que estão associations that may be less oferecendo advanced, a as well as to our affiliate associações memberships and to our menores e supporting também members. a tudo que tem a What are ver we com os doing as membros a que trade apoiam e os association? And membros I think afiliados. in Então, the o que estamos past we had kind fazendo of como swayed associação de slightly away from comércio? E eu that acho que no and passado nós decided we needed to come saímos um pouco back. dessa And with área e that, decidimos que tínhamos que the voltar. the E major, assim, I guess, focus that o foco we principal ended up taking a look at was que how are nós we actually acabamos supporting the advocacy vendo é como needs estamos of our membership apoiando around the world. And as a trade a association, advocacy needed to as be necessidades a dos major nossos priority membros no for mundo us moving inteiro e forward. como So, isso, with our advocacy strategy, com a nossa we've estratégia taken a look at that de in defesa, two nós levels, começamos a ver or isso two sub-strategies, I de guess is duas kind of formas the better way of diferentes, saying it. são So talvez duas we subestratégias. need to be advocating both on a Nós proactive precisamos basis as well as on a defender responsive basis. de And a lot of forma our previous proativa, work was mas much também more de forma focused on reativa. E geralmente o responsive nosso trabalho strategies. estava mais So focado em we're doubling estratégias down on our reativas. Então advocacy. agora We're calling estamos it the Amplify duplicando a Advocacy nossa Strategy defesa, and é focusing both on uma proactive campanha de strategy, which difusão, is really de engaging defesa ou de in thought incidência, leadership on que key issues justamente that are affecting está credit unions, na looking further participação down the da road, liderança what's sobre happening as with us and questões what's coming principais down que the estão road, afetando as and how cooperativas de can we crédito, o advocate que on the vem front pela end of frente that e como before nós those issues podemos are even hitting the standard trabalhar setters sobre and the isso regulators around the antes de world. que comece a And then in terms of chegar the responsive aos strategy, that's reguladores, por more focused exemplo. on E no que diz examining respeito à the new estratégia de regulations as they're reativa, starting to be está mais developed, the new focado em standards that are being examinar as novas discussed at the international regulamentações que estão levels, sendo and desenvolvidas, os novos ensuring that padrões que estão sendo the discussion discutidos includes the Credit Union internacionalmente perspective, the Credit e Union difference, and garantir the need que for essa discussão proportionality. inclua a So, perspectiva das cooperativas de most of our crédito advocacy e work a is necessidade focused das with mesmas. the Então, o nosso European trabalho de incidência association, or the está European com a bodies that are sociedade bringing out those europeia new ou rules, as regulations, entidades europeias que but estão also trazendo taking a essas look novas around the regras e world regulamentações, outside mas of Europe também, as no well in nível terms of what's geral, happening. olhar The second part fora of da our Europa o que está strategy acontecendo. is A segunda focused parte on da continuing to estratégia está provide focada premier em continuar member oferecendo services.
novos serviços e serviços mais premium. E com os nossos serviços para membros, queremos continuar tendo participação, networking, oportunidades de educação, sejam conferências regionais ou a conferência global, regional que temos cada ano. E nós estamos coordenando isso com os Global Bridges Efforts, que são os esforços de construir pontes globais, para garantir que possamos continuar fazendo esse networking, ter essa participação, essa troca de conhecimento, e também temos algumas associações nacionais que estão pedindo que nós levemos oportunidade de educação à sua região. Então, a terceira parte dessa estratégia é continuar divulgando a diferença cooperativa global. Então, reconhecemos que nós estamos em uma área que é os serviços financeiros cooperativos, mas existem outras formas de cooperativas no mundo inteiro, já seja de pesca, agricultura ou o que for, e todos nós temos a mesma base, o mesmo princípio, que é as pessoas ajudando as pessoas. Então, saindo de 2025, que era o Ano Internacional das Cooperativas, percebemos que temos que continuar com essa mensagem daqui para frente, olhando as diferentes associações cooperativas do mundo e as regionais também, para garantir que possamos continuar promovendo a cooperatividade, que temos a nossa voz dentro das associações de cooperativas e também garantir que os reguladores possam entender a diferença que as cooperativas trazem e assim ter estratégias focadas nos nossos afiliados, que é o que nós queremos fazer isso todos os dias. Então seria isso, essa é a estrutura principal da estratégia daqui para frente, essas três partes. A questão da incidência, os serviços premium e promover a diferença das cooperativas no nível global. Eu acho que talvez voltamos a perder a Liz. Portanto, eu tenho algumas áreas que podemos conversar, algumas questões que podemos conversar, enquanto esperamos que a Lizzie volte. Talvez o que eu vou fazer é continuar com a perspectiva de incidência. Como eu disse antes, a incidência é um dos principais focos do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. E às vezes as pessoas perguntam, por que temos que nos preocupar com o que está acontecendo globalmente? E a resposta é que muitas das regras e regulamentações que estão sendo adotadas pelos países no mundo, começam no nível nacional, mas depois são aplicadas globalmente. Por exemplo, do que tem a ver com lavagem de dinheiro, as estruturas sobre capital, cibersegurança, economias digitais e tudo que está sendo discutido no nível global. E nesse nível, são as regras e regulamentações que estão surgindo que depois acabam entrando as associações nacionais e depois acabam sendo potencialmente, talvez algumas mudanças ou não, dependendo da regulamentação que vai ser aplicada no nível nacional. Então, quando nós queremos cumprir com as necessidades dos nossos membros locais, aquilo que está acontecendo, por exemplo, em Paris, em Bruxelas, vai ter um impacto real no trabalho que você está oferecendo. Então, a pegada WOCO global, com os 412 milhões de membros que nós temos, nos 75 países membros, os 101 países que têm cooperativas de crédito no mundo inteiro, nós, na verdade, conseguimos ter um lugar na mesa com estes reguladores globais. Então, é algo que nós gostamos de aproveitar e é algo que talvez não teríamos a oportunidade de fazer, a possibilidade de sentar com estes reguladores e ajudar a modificar e criar regulamentações que sejam possíveis aplicar na cooperativas de crédito de forma positiva. E como eu disse, esse estabelecimento desses padrões, o Conselho Mundial, a incidência do Conselho Mundial está sempre pensando nas cooperativas de crédito. Nós sempre participamos, como eu disse antes, na Força-Tarefa de Ação Financeira, temos interação com o Conselho de Padrões de Contabilidade Internacional, o Parlamento da União Europeia, interagimos com a organização, a OECD,
a OCDE, enfim. Constantemente estamos interagindo com as diferentes organizações para garantir que exista sempre uma proporcionalidade considerando as cooperativas de crédito. E com essa incidência, a última coisa que eu quero dizer sobre isso é que nós conseguimos fazer isso, mas não fazemos isso sozinho. Nosso foco está no frente global, porém, mas na verdade é um triângulo que deve funcionar junto para construir uma mensagem de incidência, garantindo que a regulamentação que seja aplicada possa levar a um crescimento, a uma estabilidade e a uma habilidade de continuar crescendo e ajudando a oferecer serviços e produtos que são necessários para os afiliados das cooperativas de crédito. Então, é um triângulo que nós devemos contemplar, estamos fazendo a incidência no nível global e no nível nacional. E também no nível local, claro. E no que diz respeito ao nível nacional, nós lideramos as associações nacionais que são membros do Conselho Mundial. Então, claro que é um triângulo. Estamos pensando sempre no nível global, nacional e local, garantindo que podemos fazer incidência para as cooperativas de crédito de forma positiva daqui para frente. Parece que a Lizzie voltou, então eu vou passar a palavra para você para a próxima pergunta que você tem para Yes, mim. I'm sorry, my internet does not Sim, like eu me peço today, but I'm desculpas, a minha trying to, internet está lutando stay on comigo as much as hoje, I mas eu can. tentarei ficar Did we aqui o talk máximo about, de tempo Paul, and I'm sorry if I possível. missed it, but Eu how the não sei se a gente international perdeu isso, mas a development gente landscape has perdeu como shifted, o panorama do changes in desenvolvimento funding internacional programs that have mudou, as supported mudanças financial em inclusion financiamento de efforts in many programas que parts of the apoiam, por world. exemplo, inclusão How has that financeira changed the way em várias Roku is partes do thinking mundo, about its como isso international mudou e project como o Conselho development Mundial está strategy moving pensando na sua forward? estratégia de Sure. projetos mundiais de You're right. I mean, that's one desenvolvimento? of the Sim, major é changes that verdade. we É had uma in das grandes mudanças que 2025 tivemos was em actually 2025 e, na one of the reasons we verdade, took the foi um dos soul-searching motivos pelos approach and quais actually nós went through the tivemos whole essa strategy abordagem refocus e for passamos the pela World Council in estratégia last year, com uma 2025. reestruturação no ano Um, passado. for probably 5 decades, the Eu World acho que Council já há has 5 décadas o managed, Conselho Mundial I believe the statistic is fez a something over gestão, eu 300 acho que são mais international de projects supporting 300 credit projetos unions, financial companies, internacionais financial markets de cooperativas that de really expanded, créditos e affecting, mercados over 90 financeiros countries e around the cooperativas world, financeiras, e eu and entendo millions and que millions of está impactando dollars mais ou menos of 90 funding países no from mundo global inteiro e, claro, partners milhões e milhões de dólares turned over de to financiamento the dos World Council to nossos actually parceiros implement these globais. projects over the Então, past 50 years. na verdade, nós implementamos Partners esses such as the projetos nos últimos United States 50 Agency for anos e International temos Development, the United Nations, the parceiros World como Bank, a and Agência dos our Estados program Unidos para o focus Desenvolvimento was, Internacional, as over Nações the Unidas, years o has Banco been Mundial, e o nosso a pretty foco, broad-based na focus. verdade, I nos mean, últimos anos, era many of the bastante projects amplo. were specifically Muitos focused on projetos eram financial inclusion, especificamente para a inclusão projects with women financeira, in finance, projetos com making sure that mulheres dentro we're do âmbito financeiro, providing garantindo que estamos opportunities to oferecendo get funding out oportunidades to, say, para obter female-owned businesses, financiamento to a negócios SMEs que that têm mulheres quite como easily not have suas been donas typically ou CEOs, in the arena of especificamente lending aquelas que in são those pequenas e areas or médias where empresas ou em lending cooperativas de créditos que opportunities talvez just não did not tenham exist. Regulatory empréstimos nessas reform, áreas policy development, especificamente, então the também promote of ajudamos activity com a reforma regulatória, earlier desenvolvimento on, de as well as even políticas recently, in e a terms of helping quantidade de draft model atividades crediting que laws and regulations estão for disponíveis, countries that had assim como outdated crediting ajudamos a laws, criar o rascunho focused on das leis actuarial, da União ou agricultural, I'm sorry, das cooperativas de crédito, agricultural financing, que está focada institutional em strengthening, financiamento climate finance. agrícola, em More fortalecimento recently, institucional, financiamento climático, recentemente, post-conflict inclusive, disaster relief, in em terms of bringing in a, opportunities or bringing in funding ver to toda help a questão rebuild de o what que may have been acontece e lost tentar due to conflict or resolver disaster. questões depois de And then conflitos ou financial collateral development, desastres, helping para credit trazer unions oportunidades e financiar e create new reconstruir products aquilo que foi as member perdido needs devido are a conflitos changing. ou desastres, e Bring best o practices from desenvolvimento de around the produtos, world to ajudando as areas that cooperativas de crédito a criar need novos it or we're produtos looking for some à medida que assistance in as developing products. necessidades So, dos membros, a dos lot of that afiliados vão need mudando still e exists, trazer essas Liz. melhores práticas. The Então, difference that we now are oferecer encountering produtos is que that estão our traditional funders ajudando a desenvolver are no isso. longer Então, there, muito or disso, as our main necessidades funders. continuam So we existindo. A were primarily diferença é que agora financed, and the estamos projects were primarily encontrando que os nossos financed financiadores with tradicionais USAID já não funding, estão disponíveis, por multi-year exemplo. projects Existiam vários in projetos areas around the financiados world. pela As many of you are aware, USAID, que é the a USAID Desenvolvimento operations Internacional were dos Estados terminated last Unidos. year, Então, ano and passado, stop work várias orders were operações issued. foram So all the projects that were finalizadas e ongoing deixaram de had to be desenvolver closed certos out. projetos. Então, os projetos que estavam We em didn't andamento want to tiveram que actually ser leave the encerrados. projects in the middle of Nós the não project, queríamos so deixar os projetos na metade do we, caminho. and jointly with the Então, Worldwide Foundation for Credit conjuntamente Unions, launched the com Rally the Movement campaign
a to raise some Fundação funding Global to, para I guess, bridge the cooperativas de gap. crédito, The fizemos um USA pulled movimento back initially e when uma this stopped campanha work, but we para wanted to obter continue our projects that we financiamento had para ongoing to make cobrir sure essa that we're actually lacuna, able to deliver garantindo que the nós results that were pudéssemos promised at the beginning of continuar the os projetos project. que And já estavam within a em month, we andamento, actually were able e em um to mês nós fundraise about conseguimos $1.3 million, financiar mais ou menos which we don't take for 1,3 granted. We, milhões de big dólares. thank E you isso é goes algo out que é to all those who were um involved in actually grande bringing sucesso, na funds over verdade, que nós to the tivemos, e eu foundation agradeço muito a todas and the as World pessoas que Council to estiveram continue those envolvidas em projects. And trazer esse that helped us finish financiamento, porque isso nos the work that ajudou we, for a example, the work we were doing in finalizar o Ukraine, trabalho que estávamos where we were realizando, por creating a exemplo, lending na facility Ucrânia, onde where estávamos primarily those loans envolvendo were going uma out to entidade de individuals and empréstimos. families that were Basicamente, os affected by the empréstimos estavam war in chegando Ukraine, where às individuals indivíduos coming e às back that were famílias afetadas disabled pela guerra na were able Ucrânia, to go ou back indivíduos to this que work têm algum work tipo no de longer existed deficiência, que não conseguiram due to the voltar a war, helping trabalhar the families devido à continue to guerra, e put food tentando on the ajudar essas table and to famílias rehabilitate para continuar due to the sua effects of vida, the war digamos, had caused. depois dessa For example, situação in e dos Guatemala, efeitos we da were able to guerra. continue our Por focus exemplo, on na Guatemala, nós também bringing continuamos financial products and a services focar to em women trazer and entrepreneurs produtos that traditionally financeiros did e not even serviços have those financeiros para opportunities mulheres within e that country. empreendedoras que For antes não example, in tinham Kenya, we were acesso able to nesses continue an países. SME Por lending exemplo, na program, Quênia também which now conseguimos has brought in over continuar $2 million um in programa de SME empréstimos loans de pequenas e médias to empresas que small já trouxe enterprises mais de within 2 Kenya. So, milhões as I de said before, it was empréstimos a important for pequenas us e to médias continue empresas that process to dentro make de sure that Quênia. we Então, como eu brought those disse, projects to completion é and we'll be importante manter completing esses those projects processos e finalizar esses throughout the projetos rest of this year and then durante taking o a look resto at do ano, how e do we move agora forward. So what's the olhando process o to go futuro, forward? qual é o processo We're daqui in para discussions right frente, now with the World Wide estamos em Foundation debate com a in terms of Fundação Mundial how do we sobre transition como vamos from fazer a being transição government sponsored to de actually ter o finding other apoio sponsorship governamental até opportunities. encontrar outros We see that patrocinadores, there's still a need for these porque vemos que programs ainda going forward existe and really want to find a way necessidade that we're desse able to move them apoio forward. So para os having some programas, e discussions with the queremos entender como foundation in terms of podemos what we can do continuar to esses programas transition sem esse or to move apoio. away from Então, queremos US entender como government fazemos funding a and looking at other transição ou opportunities, whether it be nos with private retiramos foundations de or other financiamento do governo dos global Estados Unidos e foundations that começamos a might ver be outras out there, global oportunidades, networks that might be seja out there fundações to bring some privadas additional ou funding. Last, fundações we're taking a globais que look talvez at estejam other presentes, redes globais que foundations talvez that are tied podem to the trazer credit union movement financiamento, e around the world. finalmente And we'll be estamos having vendo outras I fundações guess, que a podem estar consortium or a coming associadas ao together movimento de of those cooperativas de foundations crédito for no our mundo national inteiro, members e around vamos the ter um world at the conference in consórcio, Sydney in ou seja, uma July to reunião see how do dos we work together as dos foundations for the nossos various membros national em associations of Sydney, em credit unions julho, around the para ver world como to nós come together to conseguimos see if we can help trabalhar juntos para find ver another opportunity to como close the encontramos uma gap on nova some of these needs oportunidade that para exist diminuir a in lacuna em terms of algumas das necessidades project que funding existem quanto and ao continue financiamento to de provide those projetos, e product services that continuamos a help the oferecer os assistance to serviços those que members, those ajudam aos individuals around the world who afiliados lack e access to aos financial indivíduos no mundo products and inteiro services que or don't have não access têm at all acesso a produtos to products and financeiros e services. So serviços, ou that's que what we're talvez não looking tenham at nenhum right tipo now. de Don't have acesso all the aos answers, mesmos. but Então, we're é committed isso que to estamos fazendo agora, não continuing temos to todas as evaluate and respostas, figure mas out estamos how comprometidos do a we make this work. continuar avaliando e ver como podemos encontrar uma Great. Thank you, solução. Paul. We do Obrigada, have a Paul. couple of questions that Temos algumas have come into the perguntas que chat that I'm apareceram going no to ask you chat before we e get eu vou back to our perguntar antes de scheduled passar programming, I should à say. programação But tradicional, one of the digamos. questions that Uma came das in perguntas que are apareceu about practical solutions é of sobre transparency soluções and accountability to práticas de maintain the transparência e good prestação de governance in contas para cooperatives. manter Can uma you boa talk about that a little bit? governança nas cooperativas. Você pode comentar alguma So, coisa sobre isso? there's a lot out there in Bom, terms of existe good muita governance and informação best disponível practices, sobre and we governança e as focus melhores the response práticas, e to this question to talvez a say resposta that a essa pergunta there's seria not just one dizer que solution, não existe uma and única that solução you ou uma have solução to also única. take into E é necessário consideration também cultural considerar issues as well as the local questões, por environment. So, exemplo, some culturais, of the além do ideas you might ambiente toss about local. here Então, may not be a global solution that could talvez be implemented, that we algumas always das have to put ideias a que eu cultural and disse local aqui lens talvez on não what we're doing. sejam I would say what tão I'm seeing and what I'm hearing amplas, porque são is mais locais, mas o que eu diria é que o probably que eu one estou of the issues ouvindo is e estou vendo é technical que uma das expertise. questões And é the world tudo que is, tem a as I ver mentioned before, the com world is changing o much conhecimento faster than it ever técnico. O did. mundo está Regulations mudando muito changing mais much rápido do faster than que it ever antes, e did. as Technology regulamentações is changing também estão so mudando fast mais rápido, assim como a that tecnologia. boards and senior leadership of Então, credit os unions, even
conselhos e a liderança sênior de cooperativas de crédito precisam garantir ter o conhecimento técnico para oferecer a governança, a gestão necessária para continuar permitindo que as cooperativas de crédito
sejam sustentáveis, que possam continuar criando produtos e serviços e cumprir com as necessidades dos afiliados. Então, estamos vendo muito debate sobre isso do lado da governança e também estamos vendo há certo debate sobre os limites de prazo, por exemplo, qual seria um prazo razoável para um conselho executivo? Seria justo ter vários anos? Não sei, mandatos de 3 anos ou 3 mandatos de 4 anos, o que isso significa para o conselho de administração? Outro seria qual seria o tamanho correto de conselho de administração e qual seria o tamanho correto para ter o conhecimento técnico no conselho para oferecer a responsabilidade fiduciária ou a governança para a organização. Existem outras questões como comitês de nomeação e como nós encontramos os diretores corretos para o conselho de administração. Então, também fazemos uma autoanálise e um processo de revisão. Qual é a eficácia do conselho? Esse tipo de coisa. E sobre a outra pergunta que tem a ver com transparência, eu acho que aqui é onde as cooperativas de crédito podem ser líderes na indústria de serviços financeiros. Eu diria que, no geral, em muitos casos, o processo AGM que existe dentro das cooperativas de crédito deve ser muito mais observado, tem a possibilidade de ter um afiliado um voto, esse tipo de processo, e voltar a informar sobre a questão da AGM em comparação com entidades comerciais que talvez têm, por exemplo, ações ou acionistas que têm vários níveis de proporção ou de ações que existem dentro de uma organização. Então, esse tipo de construção da cooperativa de crédito permite mais transparência. E eu acho que nós estamos aproveitando essa transparência para manter a transparência com os nossos afiliados e como devemos nos mover daqui para frente. Eu espero ter respondido a pergunta e também estou aqui se houver alguma outra pergunta. Obrigado, Paul. Sou o Jack, diretor de operações. Estou aqui porque eu acho que a Liz caiu novamente. Falando de tecnologia, como você disse, a tecnologia está transformando os serviços financeiros e, basicamente, existe a inteligência artificial, criptoativos e grandes desafios de segurança cibernética. Então, quais são as maiores oportunidades para que as cooperativas de crédito possam inovar? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Com certeza existe essa necessidade. Eu acho que, em primeiro lugar, é a expansão dos serviços digitais. As cooperativas de crédito atualmente não estão fazendo isso e vão ter dificuldade para continuar tendo afiliados, porque o que é interessante é que antes dizíamos que os serviços digitais eram necessários para ter afiliados mais jovens, e eu acho que isso está mudando. Hoje, os serviços digitais são necessários para todos os afiliados, o uso do telefone inteligente, ou da internet, os sites, ou a possibilidade de ir e ver a sua conta no geral. Eu acho que entendo que antes a geração mais jovem queria ter isso, mas hoje eu acho que é um padrão e todos já conhecem, está no radar há vários anos, então muitas cooperativas de créditos já estão fazendo isso, outras estão tendo mais dificuldade. E eu entendo que é difícil porque já era um custo interessante, e é difícil fazer a gestão, trazer essa tecnologia, e às vezes é disruptivo a operação de crédito, e eu acho que é algo que precisamos fazer daqui para frente. E como eu disse antes, quando começamos a fazer isso de forma digital e permitir que as pessoas possam entrar no site, temos que voltar a ver a questão da cibersegurança, o que estamos fazendo sobre isso, como estamos protegendo a informação dos afiliados, fechando as portas que possam permitir oportunidade aos hackers a entrar no nosso sistema e interromper o serviço, esse tipo de coisa. Também com a questão da tecnologia, é também a inteligência artificial. E quando olhamos a inteligência artificial, é interessante. Eu acho que existem dois grupos ou facções.
A primeira está preocupada que, se eu trago a inteligência artificial, vou me distanciar dos meus afiliados. Então, tem pessoas que ainda pensam isso, né? Que como é que eu vou saber o que os meus afiliados querem se eu estou usando apenas inteligência artificial, se é apenas um chatbot que está basicamente interagindo com eles para tentar resolver uma pergunta mais superficial? Eu acho que a experiência de todos inicialmente era ligar por telefone. E quando nós começamos antes, você não tinha um operador, era uma pessoa que respondia o telefone, um humano, né? Uma voz que dizia, ok. Hoje em dia para isso, digite 1, para o outro, digite 2. Então, estamos passando a essa área mais digital quando você está interagindo com um bot, possivelmente, que, na verdade, você está tentando chegar a certo ponto ou resolver uma questão. E alguns indivíduos estão dizendo que, bom, isso está tirando um pouco de tudo que oferece a ser uma cooperativa de crédito. Mas também temos o outro lado da história. As pessoas dizem, não, isso vai me ajudar a oferecer melhores serviços aos meus afiliados. Eu vou conseguir customizar as ofertas, as propostas que eu faço a eles. Então, existem essas duas perspectivas e é necessário decidir onde nós estamos nesse leque. A inteligência artificial vai ajudar a oferecer produtos e serviços aos afiliados ou a inteligência artificial vai fazer com que você precise dar um passo atrás e voltar a uma questão mais pessoal? Outra questão são as moedas digitais. A nossa preocupação é a ideia de que as moedas digitais podem trazer uma falta de intermediários, especialmente a entrada dos jogadores não tradicionais dentro da indústria de serviços financeiros. Então, a Amazon, por exemplo, vai lançar uma moeda digital. Nós vamos ter estes grandes varejistas que têm uma moeda própria. Sabe, a gente precisa entender até que ponto vamos chegar. Não precisamos de conta bancária, porque existe uma carteira digital que está disponível e só usamos isso. E eu já ouvi, por exemplo, referências a tudo que está no cartão da Starbucks, por exemplo, como isso poderia afetar os bancos. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a possibilidade existe. A falta de intermediários na indústria de serviços financeiros tradicionais devido a essas criptomoedas ou moedas digitais. Então, traz muito risco. Qual é o apoio? Quais são as reservas? Quais são as regras e regulamentações por trás disso? E vai existir, por exemplo, um grande investimento em uma moeda específica que não tem a reserva correta? E como isso vai afetar tudo? Como isso vai acabar afetando o mercado? Então, eu acho que existem várias questões aqui, inclusive em transferências de fundo, se vão ser transferências locais, etc. Pagamentos internacionais, tudo isso. Você tem que fazer algumas coisas com a instituição financeira. E, na verdade, talvez as regras vão acabar mudando, especialmente devido à pressão inflacionária, por exemplo, e a possibilidade de fato, conseguir comprar moeda física. Então, qual vai ser o impacto que isso vai ter na economia nacional daqueles países que atualmente têm questões inflacionárias muito relevantes e a falta de possibilidade de ter acesso a moedas estrangeiras? Então, eu acho que existem muitas perguntas também, e se nós não estamos pensando nisso, precisamos fazê-lo. Não porque precisamos agir rapidamente, mas começar a entender como isso pode acabar afetando a cooperativa de crédito, como isso pode afetar a nossa comunidade, quanto a onde vamos, o que queremos fazer e começar a olhar se uma estratégia deve ser desenvolvida para uma cooperativa de crédito ou não, com base nesses riscos. Seja para a expansão dos serviços digitais, ou, como eu disse antes, a inteligência artificial, ou uma moeda digital. Falando de inteligência artificial, vejo algumas perguntas no chat. Se alguém tiver outra pergunta, podem colocar na perguntas e respostas, porque isso nos ajuda. Mas aqui perguntaram, haverá diretrizes de governança relacionadas à digitalização e adoção da IA nas cooperativas de crédito por parte da UOCO? Como a UOCO planeja proteger as cooperativas de crédito contra parcerias inadequadas com terceiros ou empresas de fintech que possam não priorizar a experiência dos membros? Bem, nós não estamos no processo de emitir regras de regulamentações. Como eu disse antes, nós interagimos com os estabelecedores de padrões
e tentamos garantir, à medida que existem novas regras e regulamentações, que considerem as cooperativas de crédito. As áreas onde nós interagimos com isso, mas a estratégia proativa, especificamente com a inteligência artificial, tentar avaliar daqui para frente qual é o caminho futuro. Então, uma das atividades que pedimos que a nossa equipe de incidência faça o ano passado era fazer uma pesquisa de inteligência artificial e lançar um white paper. E para quem ainda não teve acesso a isso, está gratuito, está no site, vocês podem ir ao woco.org ou na seção de incidência vocês vão ver que existem documentos e materiais que nós realizamos. Nós, no último trimestre do ano passado, fizemos um documento que se chama Uso Ético da Inteligência Artificial e existe muita informação lá. Ferramentas de autoajuda, todo tipo de tabelas e coisas que podemos ver quando estamos vendo a questão da inteligência artificial dentro da cooperativa de crédito e como podemos ter algumas ideias sobre usar a inteligência artificial de forma ética dentro da cooperativa de crédito. Então, nós, basicamente, estamos olhando mais a forma proativa, por exemplo, lançar diretrizes ou guias e oferecer ferramentas que as cooperativas de crédito podem usar. E uma vez que existem regras e regulamentações, entender exatamente como aplicá-las dentro da cooperativa de crédito e trabalhar de forma conjunta. E a outra coisa que temos é a Conferência Mundial de Cooperativas de Crédito. Essas são oportunidades de aprendizado, por exemplo, webinars como esse, que estão focados em temáticas específicas e tentamos ter isso, eu acho que uma vez por semana, por uma temática por semana também. Então, também queria fazer que todos possam ir ao calendário que está no nosso site e vocês vão ver as oportunidades de educação que estão disponíveis. E eu quero que todos possam usar isso. Sim, claro, eu já coloquei um link ao documento, que eu acho que é bem interessante. José Vargas perguntou sobre as novas habilidades necessárias para as pessoas que fazem parte do Conselho Executivo para ver como podemos garantir a estabilidade e o desenvolvimento das cooperativas no que diz respeito à inteligência artificial, etc. Bom, eu acho que essa não é a minha área de experiência específica. Eu diria que começaria lendo o documento que nós realizamos. Eu acho que parte tem a ver com a área técnica e parte tem a ver com a área operativa. Então, no que diz respeito à parte técnica, grande parte das vezes nós vamos nos associar com algum fornecedor terceirizado para trazer essas habilidades, para conseguir ter esses recursos técnicos que seja o nosso site, o processo de aprendizado, etc. E eu diria que, geralmente, as cooperativas de crédito já estão entrando em contato com esses fornecedores terceirizados. Então, tudo que tem a ver com a devida diligência de fornecedores, garantir que aqueles fornecedores que nós usamos são éticos e que as mudanças aplicadas à cooperativa de crédito sejam realmente entendidas e que possamos entender como isso vai afetar a estratégia da cooperativa de crédito, como interagimos com os afiliados e a experiência de afiliados. Então, existe uma parte técnica garantindo que existam recursos que entendem toda essa situação e que podem trabalhar com os fornecedores que trazemos. Então, tudo que tem a ver com a devida diligência de fornecedores. E depois eu falaria sobre a questão da implementação, ou o lado mais operativo. Eu diria que é como qualquer outro projeto de TI ou projeto que estamos realizando dentro da cooperativa de crédito. Não podemos assumir que os fornecedores terceirizados vão realizar esse projeto e cuidar de tudo. Em algum momento, nós precisamos nos fazer responsáveis do mesmo, precisamos educar as pessoas que estão dentro da nossa organização para fazer a gestão correta no dia a dia, que a informação que estamos compilando está sendo usada, está sendo da forma correta, ver o tipo de informação que queremos entender, o que é importante para a nossa cooperativa, para a nossa estratégia, como podemos ajudar a servir ou oferecer as necessidades dos nossos afiliados, quais são os produtos e serviços que estão buscando. E garantir que uma vez que você gastou o dinheiro,
que, de fato, esteja trazendo valor, né? Oferecendo benefícios e que você possa obter as eficiências que você estava buscando e, ao trazer a inteligência artificial à cooperativa de crédito, que você, de fato, esteja usando isso de forma ética para tomar melhores decisões e fornecer melhores serviços aos afiliados e que essa informação não esteja sendo usada para, por exemplo, discriminar como você vai trabalhar com os afiliados, por exemplo. Então, eu diria que, no geral, seria isso, mas se querem mais informação, eu acho que vale a pena olhar o white paper, o documento realizado, e qualquer pergunta que tiverem depois da leitura podem enviar para nós, e a nossa equipe de incidência sempre está disponível para responder perguntas e encontrar a forma de participar com os nossos afiliados. Então, perguntas específicas sobre o uso ético da inteligência artificial, vai dirigida a eles. Welcome back, Thanks. Liz. Oi, Liz. Yeah, thanks, Jack, for taking Obrigada, this as I desculpa. work to resolve technical difficulties. Enquanto eu agradeço ao I Jack por appreciate the me questions substituir. coming Eu in. agradeço as I have a perguntas que estão question from a chegando. Eu tenho uma personal standpoint, pergunta Paul, as you had mentioned, pessoal. I'm new to World Council of Como Credit você disse, eu Unions. sou I've been nova no Director of Conselho Mundial das Communications for Cooperativas de about 2 Crédito months como now. diretora de It's been comunicações great. há I'm 2 learning a meses. lot. Estou But aprendendo one thing that's muito. really Mas struck uma das me coisas since que eu joining Woku achei bem is just interessante how desde, different desde que credit union entrei systems can é look como as around the globe. diferentes From very cooperativas de mature crédito são financial diferentes markets to no places mundo where de credit unions are still mercados kind of in that financeiros infancy maduros stage. até cooperativas de So, from crédito your que ainda estão nas perspective, primeiras what is etapas. it Então, about the credit o union que você model that allows entende it que to é work in so modelo many de different cooperativa de settings? crédito que permite que funcione em ambientes tão diversos? So my belief or my perspective O on que eu this is entendo that it's and whether it's large, medium, small, seja North grande, médio America, ou Asia, pequeno, Africa, América do wherever it might Norte, be, Ásia, África, there's o a que for. couple common themes Existem that algumas exist, and I think questões que one of são the similares one a of the themes todas. that's Eu out acho there que that uma allows delas the que model to permite continue que o to modelo move forward is just continue the cooperative nature. So the é way that the justamente a whole base organization is set cooperativa. up, Então, como a with the number organização of está owners. At the end of the estabelecida day, com you're not afiliados que são providing donos. products and Você services não to está customers, you're oferecendo actually produtos providing e products and serviços a services to your consumidores, owners. e sim And I think aos because of that, donos. E at por times isso, attorneys are making decisions as that cooperativas de crédito are tomam influenced decisões que estão by the fact that you're influenciadas serving pelo your owners, fato de que você está you're serving também individuals that ajudando a own your cumprir a credit union, necessidade dos donos, versus pessoas, indivíduos que you são making a decision donos da to actually cooperativa, em benefit vez de a tomar uma shareholder, decisão a que vai stockholder, beneficiar, por exemplo, um that may or may not acionista, even be a que customer pode of ou yours. não, So I think inclusive, it's ser that. I cliente. think it's the people helping Então, eu people acho que tem a ver concept. com isso, o And conceito I de think pessoas in ajudando general, it's pessoas. E, the no geral, entendo the que broad-based benefit é o and benefício the mais operational model amplo that cooperatives e o have modelo around the operativo que world. as cooperativas Um, têm no mundo inteiro. there's along with that though, there's Mas, com truly a need to isso, focus também on existe uma relevance and necessidade de focar sustainability. no que é a And relevância e na not to be sustentabilidade. repetitive, but I think Não quero ser repetitivo, the mas cooperative nature, member a owners, people natureza helping people cooperativa, is os all afiliados que great. são donos, as pessoas And ajudando what as we need to pessoas, place on top são of todos that conceitos is ótimos, mas por how do you cima continue to disso maintain está relevance, como and how continuamos are a you relevância, ensuring that continuamos your sendo relevantes cooperative e como model is podemos garantir que sustainable o into the modelo de future. And cooperativa with that, seja I go back sustentável to, ao the futuro. digital E assim services. volto a tudo que são os Are serviços you digitais. bringing products and Sabem, services vocês to your estão membership trazendo produtos e in the serviços aos manner and afiliados developing those products and na services to forma meet the e no needs of your desenvolvimento para membership and a value justamente cumprir proposition com as they could add to your necessidades membership? dos nossos You afiliados need to com uma focus proposta de on valor? expanding your A membership, necessidade de diversifying your focar em membership. aumentar o número de Across the afiliados e world, we have an issue diversificando with the o aging mesmo. credit No mundo union inteiro temos uma membership. questão de And cooperativas de where's that crédito going? Are we bringing e os new afiliados, e membership especialmente a into idade the dos credit union? Are we afiliados, e bringing in como diverse membership podemos into the trazer credit union? novos afiliados I know we às talked cooperativas de before too, I crédito. focus on governance, E também training, falamos and a then questão da ensuring that we governança, have the proper doutrinamento e regulatory garantir que format and temos framework a estrutura around that. So I think, regulatória correta. we can say Então, what eu makes a acho credit union que o different que from pode fazer que uma cooperative is cooperativa de member owners, crédito people seja helping people. diferente But é que as along with pessoas that, we have ajudam to as focus on pessoas, relevance and que os sustainability, afiliados são donos, to mas com ensure isso that também we temos que have a focar na model relevância e that will sustentabilidade para ter continue um to bring modelo que products and vai services to your continuar membership trazendo going produtos e forward into the serviços aos future. afiliados And, with hoje, the advocacy, amanhã e just sempre. finish it off, E com a questão da from the incidência, só advocacy para perspective, encerrar, then once again, da making sure perspectiva that da we're focused incidência, on temos que advocacy on the garantir three que estamos levels. focando
focando na incidência nos 3 níveis. O Conselho Mundial vê a incidência no nível global, a Associação Nacional está focada na incidência no nível nacional, e depois temos que trazer isso ao nível local, quando é correto. Então, essas 3 partes, a diferença das cooperativas, o foco na sustentabilidade e relevância e ter a estrutura regulatória correta, eu acho que vai nos deixar em uma posição melhor para continuar a ter um ambiente onde as cooperativas de crédito possam continuar melhorando e se desenvolvendo. Obrigado, Paul. Falando da diferença das cooperativas de crédito, eu entendo que as cooperativas de crédito têm raízes nas comunidades locais e é uma das coisas que as faz diferente. E uma das coisas que fazemos no Conselho Mundial é o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Então, qual é o nosso papel como Conselho Mundial no Dia Internacional das Cooperativas de Crédito e por que é importante para as cooperativas de crédito no mundo inteiro comemorar conosco? Obrigado por mencionar isso. Como podem ver, eu tenho o logo do ano passado, do Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, então vou mudar daqui a pouco o novo logo para o 2026. Mas sim, o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito é especial. É a terceira quinta-feira de outubro e é um dia onde o movimento internacional de cooperativas de crédito e cooperativas financeiras se unem para promover o que é a cooperativa de crédito, comemorar a diferença que faz a cooperativa de crédito e assim temos a sorte de conseguir oferecer oportunidades de trabalhar no Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito. O que eu quero dizer é um dia que nós pedimos que todos comemorem a especificidade da cooperativa de crédito, pedimos que os colaboradores, os afiliados, falem com a comunidade, reconhecendo os afiliados donos dentro da comunidade, fazer talvez algum tipo de workshop, eventos comunitários, postar fotos e vídeos, mas justamente mostrar o poder e quão importante é a questão das cooperativas de crédito no mundo. Muitas vezes eu ouço que as pessoas não entendem que existem cooperativas de crédito fora da sua comunidade ou fora do seu país. E nós queremos mostrar que são 412 milhões de afiliados no mundo inteiro, em mais de 100 países, e mostrar a diversidade do movimento de cooperativas de crédito e mostrar do que se trata. Todos os anos temos uma nova temática e a temática deste ano é o financiamento cooperativo, um sinal constante em um mundo que muda. O que eu acho que é realmente correto com tudo que está acontecendo hoje em dia, porque sabemos que tem muito barulho lá fora. Seja questões geopolíticas, financeiras, novos serviços, produtos, tecnologia, moedas digitais, o que for, existe muito barulho lá fora e temos que dar um passo atrás, respirar fundo e, no ambiente atual, os mercados financeiros são voláteis, a disrupção digital está acontecendo, então essas mensagens estão em todo lugar, na internet, nas redes sociais, etc. Então, estamos olhando as cooperativas de crédito e as cooperativas financeiras que realmente possam se levantar como uma alternativa clara, consistente e respeitada financeira para ajudar os afiliados a entender esse barulho. As cooperativas de crédito sempre foram reconhecidas como instituição confiável. E os afiliados confiam nas organizações porque a sua base são os valores. Então, queremos que as cooperativas de crédito e as cooperativas financeiras sejam quem justamente elimine esse barulho. E para manter isso, é importante ter um compromisso a longo prazo aos afiliados. Por isso, nós escolhemos essa temática, o financiamento cooperativo, que seja um sinal constante em um mundo barulhento. E agradeço muito a todos que estão aqui. Também peço que venham na terceira quinta-feira de outubro para o Dia Internacional de Cooperativas de Crédito, que vai estar disponível no site, tanto dentro do Conselho Mundial, assim como a Fundação Mundial, no que diz respeito às oportunidades para participar e se envolver no Dia Internacional da Cooperativa de Crédito. Agradeço a todos que estão aqui, agradeço também ao Paul pelo seu tempo, agradeço também pelo seu interesse, pelas perguntas, pela sua participação, e espero que a conversa continue daqui para frente
com o movimento das cooperativas de crédito. Se gostaram da discussão de hoje e querem continuar a conversa, o registro ficou aberto para a Conferência Global de Cooperativas de Crédito, o Mundial. Só podem fazer o escaneio do QR Code para se registrar. Espero que possam participar. O Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito vai ser um co-anfitrião com a Associação Banqueira de Sydney do 19 ao 22 de julho. E temos os primeiros registros já disponíveis. Concluo o dia de hoje, agradeço a participação de todos. Só queria lembrar que essa sessão foi gravada e estará disponível no nosso canal de YouTube, que é youtube.com/World Council. Não sei se você queria dizer alguma última coisa, Paul. Não, só dizer que é uma ótima oportunidade para fazer networking com o movimento australiano. Dentro da Austrália, já lidaram com várias questões. Entendemos que várias partes do mundo estão começando a analisar isso, então é uma oportunidade para focar justamente nesse networking. E, por exemplo, uma das coisas que eu posso pensar é a perda da isenção de impostos. Então, agora as cooperativas de crédito já não têm isenção de impostos, então estão fazendo um rebranding, estão criando uma nova marca, como pode ser visto, e o que a parte australiana pode falar um pouco mais sobre o que estão fazendo quanto à regulamentação, a consolidação que tiveram. Então, também tem bancas abertas, ou open banking. Então, eu acho que existem muito que podemos aprender dos nossos colegas australianos. São mais de 3.000 pessoas do mundo inteiro, de mais de 60 países. E, claro, conhecer um pouco a Austrália, ter a experiência em Sydney e tudo que a Austrália tem para oferecer. Então, quero ver todos vocês em julho em Sydney, na Austrália. Thank you, Com Paul. certeza. We're going to Não wind down percam the a webinar oportunidade. here, and Obrigado, Paul. everybody Vou just have encerrar a great o day. webinar. And Espero que todos tenham thanks um for ótimo joining us. Hope dia. to see you again. Obrigado por estar aqui e espero vê-los em breve. Thanks, Jack. Thanks, Liz. Obrigado, Jack. Obrigada, Ali.